Olá, eu sou Marconi Heringer, professor universitário e projetista com mais de 25 anos de experiência. Se você é marceneiro, serralheiro, torneiro mecânico, saber desenho técnico, saber interpretar uma planta vai te colocar em outro nível. Vai lhe permitir receber projetos e executar projetos com precisão. Acesse aí cursodesentecnico.com. Clicando aqui embaixo em mostrar mais, você tem acesso à nossa apostila de desenho técnico e também ao nosso canal do Telegram, onde toda semana eu coloco vídeos exclusivos para você. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou explicar como que a gente escolhe corretamente a configuração de um computador para instalar o AutoCAD. E também vou explicar, caso você já tenha um computador, como você verifica a configuração atual dele e verifica se ele consegue receber o AutoCAD e se consegue em qual versão. Assim você não perderá dinheiro. Então o vídeo está muito legal, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe. Tudo isso vai nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você e você não gasta nada. Primeiro você deve se certificar que os drivers da sua máquina estão instalados corretamente. Feito isso, nós temos duas opções. Uma, você vai usar o computador que você já tem. Outra, você vai adquirir um computador. Então quando você vai adquirir, está mais fácil. Você vai adquirir de acordo com as configurações mínimas ou de acordo com as configurações indicadas pela Autodesk, que é o fabricante do AutoCAD. Mas se você já tem um computador e você não sabe as configurações dele, você tem que primeiro verificar quais são essas configurações. Como que você vai fazer? Você vai clicar aqui em iniciar e digitar DXDiag. Dessa maneira. E aí vai aparecer aqui esse azulzinho, né, com uma cruz amarela, tá? Já é nativo do Windows. Então a gente vai clicar aqui em executar comando. Ao abrir essa tela, ele vai mostrar para a gente algumas informações importantes. Entre elas, né, o mais importante, o sistema operacional nosso, tá vendo? Nós estamos aqui com o Windows, né? Aqui a gente tem o processador, isso também é bem importante. No meu caso aqui é um i5, tá vendo? De 3 GHz. E a memória que está, quando você tem aqui, ó, 8.192, quer dizer que é 8 GB, ok? E a versão do DirectX. Então, mais importante para a gente, vamos anotar aqui, ó, processador. Vou colocar aqui 3.00 GHz. E memória RAM 8 GB. Beleza. Agora aqui do lado a gente tem que exibir, né? A gente tem mais algumas informações. Então, essa primeira informação aqui, ó, é sobre a placa de vídeo. No caso é uma NVIDIA Quadro P1000. E essa placa, ela já tem a própria memória dela. Então, aqui tem embaixo uma informação importante, ó, memória de vídeo. Quer dizer que a minha máquina, ela tem uma memória de vídeo separada. Então, ela tem aqui 4.019 megabytes. Então, a gente tem aqui, ó, placa de vídeo, outra informação importante, 4 GB. 4.000 megabytes equivale a 4 GB. Aí que a gente tem aqui o som, né? E a parte de entrada aqui que não é tão importante para a gente. São USB, essas coisas, quase todas as máquinas já vêm com isso, tá? Você também pode clicar aqui em salvar informações. Ele salvou aqui na minha área de trabalho. E ele também vai deixar um arquivo TXT com tudo, tá? Mas eu quis destacar ali que era mais importante, porque aqui tem informação demais, às vezes fica um pouco complicado. Outra informação que você vai precisar é o espaço livre que você tem no HD da sua máquina. Eu vou vir aqui no C da minha máquina e apertar o botão direito do mouse e vir aqui em propriedades. Ele vai me mostrar aqui que essa máquina está com 37 GB de HD livre. Essa informação aqui também para a gente é importante. Eu tenho dois discos aqui. Então vamos colocar aqui, ó, HD, que é o disco rígido, né? 37,7 GB livre. O importante para a gente é o livre. Legal. Então a gente já sabe a nossa configuração da nossa máquina e agora a gente vai entender a configuração mínima de sistema, né? Quer dizer, o que é exigido pelo AutoCAD, no caso do Autodesk, define como requisito mínimo de sistema. E grave bem essa palavra, tá? Vamos lá, a gente vai entrar aqui no Google. Eu vou escrever aqui, você deve pesquisar exatamente dessa forma, tá? AutoCAD, requisitos mínimos de sistema. E aí você vai procurar essa resposta aqui. Aqui aparecem umas opções e tal, mas aparece aqui, ó, Knowledge Autodesk. Autodesk é o fabricante, quer dizer que esse site é do fabricante. E aparece aqui, ó, requisitos do sistema para AutoCAD. Vamos clicar aqui. E aqui é bem interessante porque você vai ver requisitos dos sistemas AutoCAD 2022, que saiu agora, né? 2021,
2020, 2019 e assim por diante, tá? Então, se você tiver uma máquina mais antiga, é recomendado que você olhe a versão mais antiga do AutoCAD, que vai lhe atender. A partir do AutoCAD 2014, eles são todos muito parecidos, tá? Não tem grandes diferenças não, então todos eles vão atender bem. Então vamos ver aqui, inclusive vamos comparar algumas diferenças. Então vamos pensar o seguinte, eu quero comprar uma máquina nova e eu quero saber qual configuração eu devo ter nessa máquina para que ele rode bem o AutoCAD 2022, esse aqui. Vou clicar nele aqui agora, vamos aqui para baixo, então ele vai me mostrar, olha. Está dizendo o seguinte, você deve ter um sistema operacional de 64 bits, né? Quer dizer, esse AutoCAD ele só vem para a versão 64 bits, todas as máquinas novas são de 64 bits com Windows 10. Legal, então você já está sabendo aqui o sistema operacional que você deve ter, né? O processador, né? Então ele está dizendo o seguinte, olha, processador básico de 2.5 a 2.9 GHz, mas ele recomenda um processador superior a 3 GB. Então se eu quisesse instalar na minha máquina atual já seria suficiente, porque a gente viu que ela tem 6 GB. Memória, essa memória aqui é a memória RAM que a gente viu lá, né? Então ele está dizendo o seguinte, ó, o básico mínimo 8 GB e é recomendado 16 GB. Então eu tenho 8 GB aqui, poderia instalar. E aí é importante você observar o seguinte, se você não tiver 8 GB e tentar instalar, ele não vai nem deixar, tá? Fique atento a isso. Resolução de tela, você pode usar a tela Full HD, tá? Ou você pode usar a tela 4K também, não tem problema. Lógico, você tem que ter uma placa de vídeo compatível com essa tela 4K e com o sistema, tá? Aí a placa de vídeo, um tema importante, ele diz o seguinte, ó, básico, mínimo, seria uma placa de vídeo de 1 GB pelo menos, né? Seria o básico. E DirectX 11, que é um softwarezinho, tá? Porém, está dizendo o seguinte, que ele recomenda uma placa de vídeo de 4 GB, né? E aqui, essa largura de banda aqui é quanto que ela transmite de informação, mas isso aqui não tem problema, basta você olhar no fabricante da placa de vídeo se ele tem essa condição, né? Antes de comprar, se for uma máquina nova. Aqui espaço em disco, 10 GB, o meu aqui está tranquilo. Aqui ele fala de rede, né, Windows e tal. Bom, o importante aqui para a gente, então, são essas configurações. Ó. Processador, memória, placa de vídeo e HD livre. Isso aqui é o mais básico de tudo, tá? Eu não olhei exatamente o meu modelo da placa de vídeo, mas eu poderia olhar se ele atende essas configurações aqui. Eu sei que já atende, tá? Então eu poderia instalar aqui o AutoCAD 2022. Agora vamos pensar o seguinte, eu poderia instalar na máquina atual que eu tenho. Mas vamos supor que eu quero comprar uma máquina nova. Então eu vou anotar essas configurações aqui, ó, Windows 10, processador de 2.9 GB no mínimo, memória de 8 GB no mínimo, e vou orçar. E aí eu vou comprar a máquina de acordo com o meu poder aquisitivo, com o meu orçamento, né? Pode ser notebook ou pode ser PC de desktop, tá? Vamos lembrar que o desktop ele tem um resfriamento melhor, né? Então ele funciona mais horas melhor do que o notebook, né? Contudo, o notebook vai atender super bem. É muito indicado que a placa de vídeo seja independente, tá vendo? Então aqui, ó, minha placa de vídeo, 4 GB, né? Aqui ele está sugerindo pelo menos um, né? Então é indicado que seja uma placa de vídeo independente. Se você vai aprender, o requisito mínimo vai ser suficiente para você. Mas se você vai ser um usuário que vai usar arquivos mais pesados, é interessante você tentar comprar, de acordo com o seu dinheiro, o máximo possível. Por exemplo, memória. Ele indica 8 GB no mínimo, né? Recomenda 16. Se não puder comprar com 8, mas puder comprar com 12, já é legal também. Você já dá um upgrade nisso, né? Placa de vídeo, é recomendado no mínimo 1 GB. Se você não puder comprar com 1, mas comprar de 2 também já ajuda um pouco e assim por diante. E agora eu vou dar uma dica muito importante para você. A gente tem alguns tipos de HD, tá? Eu vou entrar aqui no site de um revendedor aqui, Kabum, só para servir de exemplo. E aqui a gente vai observar que existem vários tipos de HD, tá? Então vamos aqui, ó, disco rígido HD. Então o disco rígido tradicional é esse aqui, ó, né? Aquele disco rígido que ele é físico mesmo, assim, né? Ele tem uma agulhinha e tal. Esse disco rígido tradicional, ele tem de várias velocidades. Mas o mais importante da gente entender é que ele não é tão eficiente como, por exemplo, um disco SSD ou um disco M2. São discos mais eficientes. Então se você puder comprar, eu recomendo fortemente que você utilize um SSD ou um M2. Então eu vou pegar aqui o SSD. Normalmente ele é mais caro um pouquinho, né? Mas tem aqui ó, SSD GB 120. E eu recomendo também que você coloque pelo menos 240. Se você puder colocar 500, melhor, mas pelo menos 240. Aqui tem aqui ó, opção 480, tá vendo? Já seria bem legal de colocar. Mas pelo menos 240, porque 120 é um pouco pequeno, tá? Para você instalar tudo que você precisa. Existem ainda os discos, né, que são M2.
Quando a gente fala disco, isso é uma forçação de barra, claro, né? Igual a gente chama assim de filme, né? De filme. O filme não é filme, mas ele é um arquivo digital há muitos anos, né? O filme é aquele que era projetado no cinema, né? Que era gravado um rolo mesmo. Então quando a gente fala disco e tal, não é um disco rígido mais, claro, né? Então vamos pesquisar aqui M2. O M2 também é um tipo de disco, né? Vai guardar suas informações. Ele é até bem mais rápido do que o SSD. Se você tiver a oportunidade de instalar ele, coloque também. O seu HD por um M2 ou por um SSD, você vai ganhar muito desempenho em leitura do disco, né? Isso ajuda bastante. Também aquele momento que a memória é toda preenchida, né? Isso ajuda bastante a sua máquina a ganhar desempenho, tá? Então é uma opção também de fazer o upgrade. Então, vamos lá, vamos recapitular. Primeiro passo, você vai atualizar os seus drives, se você estiver instalando numa máquina que você já tem. Segundo passo, você vai pesquisar as configurações da sua máquina atual e depois você vai pesquisar as configurações mínimas de sistema e ver se atende. Agora vamos pensar a seguinte situação. Eu fui lá, pesquisei minha máquina, né? Então se eu for comprar uma nova, eu vou chegar lá no fabricante, né, no revendedor, e falar assim, olha, eu quero uma máquina com essas configurações aqui. É um HD, aí pede lá o HD SSD, o HD M2 e assim por diante, tá? Legal, mas aqui eu tenho minha máquina, já está aqui, mas ela não tem, vamos simular aqui, ela não tem 8 GB de memória RAM, ela tem só 4 GB de memória RAM. Então esse AutoCAD aqui não instala. Então qual versão que instala? Você pode ir pesquisando, ó. Vamos pegar o 2021. 2021 ele também pede mínimo básico de 8 GB de memória, também não vai instalar. Vamos pegar o 2020. 2020, 8 GB de memória. Vamos pegar aqui o 2019, 8 GB. 2018. O 2018 já instala, tá vendo? Na versão 32 bits, então se a sua máquina for 32 bits, ele vai ter 4 GB. Mas, observe isso aqui é muito sério. Se ela for 64 bits, somente 4 GB, tá vendo? Então 4 GB. Então, legal. Então se eu tiver 4 GB e a minha máquina for 64 bits, beleza, eu posso instalar aqui a versão 2018. Lembrando que a 2018 eu já não consigo mais no site da Autodesk, né, na versão de estudante, que é a versão que todo mundo instala e a maioria das pessoas instala, quem está fazendo faculdade. Então aqui eu já tenho uma exigência menor da máquina, né, de processador e tudo mais. Então eu posso ir vendo a versão que se adeque à minha necessidade, para não ter que trocar o computador, enfim, para que eu tenha uma condição aí de uso, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que seja útil para você e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço!